Olá, como vai você? Tudo bem? Quando eu era adolescente e estava fazendo ali aquele período entre a quinta e a oitava série, era muito comum meus professores dizer que era do interesse dos governos reter o conhecimento, não passar conhecimento para a população, porque retendo o conhecimento, eles teriam mais facilidade para poder dominar e dirigir as pessoas conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Eles teriam facilidade para se perpetuarem no poder. Trazendo para o campo religioso, temos aí inúmeros projetos de supostas salvações em Cristo. Sabemos que ali também há um governo, né? Há um governo sacerdotal, há uma hierarquia sacerdotal que governa a plebe. Quando pegamos os textos bíblicos e vemos o que é ensinado e o que contém ali, e a pobreza do ensinamento nos púlpitos das igrejas, porque é muito pobre o que se ensina ali, é muito restrito, é muito básico o que se ensina ali. Isso me traz à memória essas palavras de alguns professores que eu tinha, porque trazendo as palavras dos professores, pode-se perfeitamente aplicá-la às instituições religiosas. Porque quando você pega, por exemplo, as escrituras, você vê que ali tem muito mais informação do que é ensinado no púlpito da igreja. E muitas vezes essa informação, ela vai ao encontro contrário àquilo que está ensinando ali naquela instituição. Muitas vezes o Deus daquela instituição, ou o Deus que é ensinado ali, ele não tem o perfil do Deus que está ali contido nas escrituras, ou o perfil daquele homem, né, que muitos o têm como Deus. Vou dar um exemplo de sonegação de informação básico, mas que talvez seja a informação mais negligenciada em todas as instituições que tem aí um suposto programa de salvação em Cristo. Vou pegar Mateus, no capítulo 24. Ele é extremamente usado porque ele mete medo e pavor nas pessoas. É muito comum você encontrar com pessoas aí e elas tocando, né, em assuntos bíblicos, trazem as revelações ali de Mateus 24 de maneira apavorante para tentar te amedrontar e induzi-lo a abraçar um suposto programa de salvação em Cristo para que você seja salvo. Então, Mateus 24 é a base das instituições hoje. Se você pegar Mateus capítulo 24, versículo 3, nas Bíblias que geralmente são distribuídas por aí e que as instituições amam, lá traz o seguinte relato. Lá diz que os discípulos perguntaram para Jesus que sinais haveria da sua vinda e do fim do mundo. Mas você sabia que a palavra ali não é mundo? Se eles perguntaram aquilo, eles não perguntaram a Jesus que sinais haveria do fim do mundo? Sim. Se eles fizeram aquela pergunta para Jesus, eles não perguntaram que sinais haveria do fim do mundo. Eles perguntaram a Jesus que sinais haveria do fim daquela era, do fim daquela época, do fim daquela dispensação. A palavra encontrada nos escritos mais antigos, ali é a palavra aion, que significa fim de uma era, fim de uma época. Então, se eles colocarem ali, naquele versículo, a palavra correta, poderá levar você a um entendimento completamente diferente do que se segue. Porque Jesus ali ele foi muito dinâmico, ele foi muito direto. Ele disse para os discípulos ali tudo que aconteceria naquela geração. Estava chegando o fim daquela era, daquela dispensação, e ele retrata isso em todo o seu ministério, através daquelas parábolas, alertando os judeus que o fim estava próximo, que o fim daquela dispensação ia chegar naquela geração. E é isso que se segue ali. Ele vai falando para eles
ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, mas naqueles dias dentro daquele período daquela geração. Ele fala que aparecerá falsos mestres, falsos profetas dentro daquele período daquela geração. Ele fala que o amor de muitos vai esfriar dentro daquela geração. Havia inúmeros conflitos ali em Jerusalém por causa daqueles grupos que tentavam libertar o povo de Israel das garras do Império Romano. E esses grupos também brigavam entre si, matando um ao outro. Então é natural que o amor diminua. Como se não bastasse ali no cerco de Jerusalém, ele até menciona isso ali, ele fala que no cerco de Jerusalém muitos teriam que fugir para os montes, porque os romanos iam cercar Jerusalém com o intuito de matar todo mundo lá dentro de fome. Imagine você ficar preso numa cidade 5 meses sem ter o que comer, vendo ali inúmeras pessoas morrendo de fome. Tem como sustentar o amor? Ou você acha que provavelmente muitos ali brigavam pela sua sobrevivência? Há relatos bíblicos na história dos judeus que mulheres mataram seus filhos ali para poder se alimentar e não morrer de fome. Tem como ter amor numa situação dessa? Ali em Mateus, no capítulo 24, versículo 22, se não me falha a memória, ele disse que nunca tinha havido uma tribulação semelhante àquela, e jamais haveria outra igual dentro do território de Israel. Ora, é muito comum as pessoas pegarem isso e jogarem isso no colo, na mente, no coração, nos olhos das pessoas e dizer que isso vai acontecer no futuro. Evitaram de passar esse conhecimento lá no versículo 3, colocando a tradução da palavra aion, que é fim de uma era, fim de uma época. Colocaram lá a palavra mundo, desviando as narrativas do texto que mostra que Jesus queria simplesmente salvar o povo de Israel daquela destruição eminente que estava para acontecer. Se você pegar a revelação de Mateus 24, 34, quando ele disse que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, não é a nossa não, como ensinam por aí, é aquela. O texto mostra que é aquela geração que não passaria sem que aquilo tudo acontecesse. E o versículo seguinte, onde ele disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, ele diz que passará os céus e a terra, mas todas aquelas tragédias aconteceriam naquela geração. Mas não é isso que te ensino, não é mesmo? Ensinam que isso vai acontecer no futuro porque, infelizmente, as pessoas gostam de viver debaixo do medo, gostam de viver debaixo do domínio de alguém, gostam de ser subjugadas, coagidas, manipuladas por alguém. E, infelizmente, há aqueles ainda que gostam de manipular, que gostam de desfrutar, de viver uma vida de rei em cima daqueles que não querem ter o conhecimento, que querem viver debaixo do comodismo da informação que alguém passe para ele. Não querem ter aquela preocupação, aquele interesse de saber se aquela informação é verdadeira ou falsa. Mas guarde isso aí, ok? Faça uma pesquisazinha no Google, né? Hoje as pessoas mais simples conseguem ter essa informação. Só você clicar ali naquele microfonezinho e fazer a seguinte pergunta: qual é a tradução correta da palavra mundo de Mateus 24, versículo 3? Ok? Eu vou deixando um forte abraço para você. Se você tiver gostado do conteúdo, deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço mesmo, ok?